Ô Wesley, deixa eu perguntar um bagulho pra você. Baseado em tudo que você explicou. É que não tem como testar isso, mas eu quero ouvir sua opinião. Se fosse possível colocar um cara pra viver a minha vida, tipo, colocasse ele todo o contexto que eu vivi, ele se tornaria eu, então, Sim. pela sua lógica? Se ele tivesse as mesmas influências que isso... Vou dar um exemplo. O Robert Sapolsky traz num livro isso. Imagina que você tá andando... Esse exemplo é muito foda, cara. E por favor, galera, sejamos honestos intelectualmente para entender o que eu vou falar. Imagina que você tá andando numa rua. Você é um policial à paisana. Você é policial à paisana, você saiu da casa da sua namorada e vocês fecharam o pau, velho. É uma puta de uma briga fodida. Você saiu na rua, é de noite, tá chovendo, tem uma certa neblina na rua, é muito frio, você tá armado e você tá indo já meio puto com a briga da sua namorada. 3 meses antes, você descobriu que a sua mãe foi assaltada e estupraram ela. Caralho, que vida de merda que esse Não. cara tem. O cara é policial, sei lá, Tudo meu, bem. tá ligado? Vamos armar o contexto. Você tem uns 20 e poucos anos. Na sua adolescência, você sofreu muito bullying na escola. Pra caramba. Sofreu bullying pra caramba. As pessoas te bulinavam, a galera que ia em festa te zoava porque você era um nerdão e você não sei o quê. E te zoavam pra caralho. Você não conseguia mina nenhuma. E você sempre que tentou sair em festa foi muito zoado. Na sua infância, você sofreu um acidente de bicicleta ou caiu de uma árvore e bateu a cabeça e deu algum edema, sei lá, deu alguma coisa no seu cérebro que modificou um pouco o seu neurodesenvolvimento. Quando a sua mãe vamos voltando. Quando a sua mãe estava grávida de a sua mãe se estressou demais. Tô respondendo sua pergunta, tá? A sua mãe te estressou demais. Então você já nasceu com um eixo de resposta ao estresse um pouquinho mais elevado e teve tudo que você vivenciou na vida. Quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, a sua avó sofreu um trauma muito forte, porque o seu avô bateu nela e antigamente e tal. E você e a sua família inteira se desenvolveu numa cultura do interior dos Estados Unidos, sei lá, nos texanos lá, que são muito mais conservadores e do ponto de vista de armamentista e sei lá o quê. Então você já tem uma ideia de hiperproteção aflorada em você. Isso que eu quero dizer, culturalmente já. Seus amigos eram assim na infância e tal. Você saiu da casa da sua namorada, vocês brigaram. Quando a sua mãe foi estuprada, você ficou com uma neuroplasticidade, os seus circuitos cerebrais e a sua amígdala se superativaram, porque não é uma coisa agradável, né? Na sua infância, cara, e na sua adolescência, você já veio carregado de um monte de circuitos modulando o comportamento para você ser excluído e não sei o quê. E a sua namorada briga com você e termina com você e fala que você é muito nerd, que não presta e que não é legal. Exato. E você já vem de um contexto que a sua mãe se fudeu e às vezes você tá quase perdendo o emprego, enfim. Carregou aquilo ali. E lembrando, você já tem um eixo de resposta ao estresse mais sensível que nasceu com você devido à epigenética que a sua mãe deixou para você, do estresse que ela teve. Você tá andando na rua, acontece um acidente. Explode um negócio, sei lá, um posto, sei lá, qualquer coisa. Você fica meio atordoado, sua visão fica embaçada e você vê na névoa, assim, uma pessoa de capuz vindo pro seu lado e você pega seu revólver, você tá à paisana, mas pega sua arma, mira na pessoa e quando você vê que a pessoa vem, porque você já tá hipervigilante, né, cara, hiperreativo. Você vê que a pessoa vem pro seu lado e você vê que ela bota a mão no bolso dela e você puxa o gatilho. Você fez o movimento de puxar o gatilho. Cara, esse movimento de puxar o gatilho, ele pode ser explicado segundos antes de você puxar o gatilho. Você já tem mais noradrenalina devido à explosão, modulando a sua amígdala, que já é mais reativa devido ao seu contexto inteiro. Pode ser explicado minutos antes porque você teve mais cortisol devido à briga com a sua mina. Pode ser explicado meses antes porque sua mãe foi estuprada e você tem mais neuroplasticidade no seu cérebro. E quanto mais estresse, menos pré-frontal, por isso você não tem muito mais capacidade de ponderar as suas decisões. Pode ser explicado anos antes, quando você sofreu bullying na sua infância, e pode ser explicado até gerações anteriores, por você já vir de uma modulação cultural, de uma família que não sei o quê. Foi sua decisão puxar o gatilho? É difícil, entende, cara? Não, sim. Não precisa responder, mas você entende que eu entendo. o comportamento... Cara, é muito difícil você
tem muitas camadas que modulam o nosso comportamento. Sim, sim, sim. Às vezes, puxar aquele gatilho era só o que restava para você naquele contexto. Era o que o contexto universal te jogou a fazer, né? Exato. Tirando totalmente o seu livre-arbítrio nessa teoria. Aí as pessoas vão falar, pô, mas então não sei o quê. Então Cara, por que a gente prende os outros? então, exato. Então, assim, entraria numa ideia de, então, qualquer um pode fazer o que quiser e viver numa selva. Aí tem alguns neurocientistas, tem um que na verdade é psicólogo, mas ajudou muito na neurociência, que é o Gazzaniga. Ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem está no comando. E nesse livro ele propõe a ideia de, tipo assim, ele fala, não temos livre-arbítrio, porque o nosso cérebro não existe esse espaço homuncular, esse bunkerzinho onde alguém decide qual... Imagina, cara, se eu vou tomar essa água, o neurônio do córtex motor primário enviou uma mensagem para o neurônio do córtex motor secundário, que enviou uma mensagem para os meus músculos, que fez eu fazer isso daqui. Só que se eu for voltando neurônio, eu nunca chego no primeiro. O primeiro foi o neurônio da minha retina, que enviou informação da... Enfim, entende? Nunca tem uma magia que dispara os primeiros potenciais de ação. O Gazzaniga, ele fala assim, beleza, pessoal, a gente não tem livre-arbítrio, eu concordo, porque não tem como explicar ele à luz da neurobiologia. E também, se existe livre-arbítrio e a gente é produto de uma seleção natural, cadê o livre-arbítrio nas outras espécies? É difícil de encontrar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, porém, temos que viver como se tivéssemos. Porque, psicologicamente, é uma ferramenta útil de você se importar com o que você faz, né? E aí entra outras coisas, cara, que também é importante. Aí o Fermento tem que ouvir essa parte aqui, que ele gosta dessas discussões de livre-arbítrio. Por exemplo, você é uma pessoa que naturalmente tem uma propensão, como a gente comentou, de se agrupar e se aglutinar em grupos. Você também não teve livre-arbítrio para escolher defender o seu camarada. Você defendeu. Então, o livre-arbítrio, como a galera... Normalmente, quando eu falo de livre-arbítrio, eu falo, pô, vão fazer merda, vão explodir as coisas, vão matar as pessoas e não vão ter culpa. Mas, cara, o livre-arbítrio funciona pro outro lado também. Você tem ocitocina no seu cérebro, que já forma uma formação grupal. Então, quando você é empático com alguém... Por exemplo, tem estudos mostrando que quando você doa roupa, faz filantropia, o seu sistema de recompensa se ativa. Sim. É um ato egoísta? Também. Você está doando para se sentir bem e para ajudar outra pessoa. Nós somos totalmente egoístas. Então, cara, você tem um sistema que também você não controla, que foi muito bem formulado para ajudar os outros. Pode crer. Funciona para os dois lados, cara. Pode crer. Não, essa é uma questão filosófica de existe Deus... Existe um propósito, porque pode existir Deus e a gente não ter livre-arbítrio mesmo, né? De qualquer forma, acho que pensar que Deus existe é também pensar que o livre-arbítrio não existe, porque ele literalmente... Tá controlando o comportamento, né? O destino e tal. Exato. Então você é ateu, né, cara? Eu sou ateu. Pode crer. Sou ateu. Esse negócio de acreditar em Deus ou não, pra mim tem muito a ver com acreditar em livre-arbítrio ou não também, tá ligado? Porque eu... sempre fui ateu, né, desde moleque. Mas num período da minha vida, eu comecei a acreditar em Deus. E isso me ajudou muito. Mas aí fica um conflito na minha cabeça muito grande, porque eu sei que essa crença me ajuda, mas ao mesmo tempo, logicamente, eu não sei como acreditar de verdade. Porque quando você fala essa parada, eu não consigo discordar de você. Eu não consigo discordar que o livre-arbítrio parece uma ilusão. E pensando nisso, parece mesmo, talvez seja. Só que se é uma ilusão, como que a gente evita o linismo? Como que a gente evita achar que nada faz sentido e nada importa de verdade? Porque se algo importa, você pode racionalizar falando, isso importa para mim, por causa do meu contexto universal, e talvez isso nem realmente importa para mim. Eu só estou sendo levado a acreditar nisso. Mas é que, cara, se você não tem livre-arbítrio, você também não escolheu acreditar em Deus, ou não acreditar. Era o que poderia ter acontecido com você. Essa é a parada do livre-arbítrio, entendeu? Não interessa. No final das contas, a pessoa que acredita ou não em alguma entidade maior, ela teve neurônios no cérebro dela que dispararam, que geraram... Por exemplo, quando você falou, pô, mas acreditar em Deus me ajudou. Você sentiu recompensa, prazer em aceitar a ideia de Deus... E, portanto, você não tinha como desaceitar ela porque estava sendo bom para você. Então, ao mesmo tempo, circuitos de memória passados, que eram circuitos de quando você lia mais e vivia mais o ateísmo,
começaram a conflitar com as memórias que você tinha. A resultante disso talvez foi uma ansiedade elevada. Mas, cara, tudo isso é produto de atividade neuronal no seu cérebro. Eu entendo a ideia, tipo assim, pô, mas daí como é que a gente não cai num niilismo? Como é que a gente não fica, tipo, num branco bizarro, olhando pra parede? pra caramba. Tipo, então beleza, eu só vou sobreviver aqui. Ou me matar, né? Porque, de certa forma, cara, você já não ia fazer isso. Você já não ia ter esse comportamento. Você não tem o livre-arbítrio de se sentir mal, assim. Exato! Se você for se sentir mal, você meio que já estava prestes a... Se você se sentir mal com essa discussão do livre-arbítrio, você já tinha uma inquietação com isso. Porque tem pessoas que eu falo isso, elas, tá bom, o cara falou um negócio aí, foda-se. Sim. Tem pessoas que ficam, meu Deus, cara, mas isso daí então, por isso que aquela vez, e aí você já tinha uma propensão a ser tocado por esse tipo de raciocínio. Talvez por você sempre procurar a origem do universo e ler sobre Deus e ver sobre física quântica e sei lá o que, e aí chegou nessa parte, ou você já leu sobre livre-arbítrio e tal. A questão é, se você se tocou ou não com isso, é baseado no que você tem de experiência. Agora, o que eu posso tentar falar para você, use esse tipo de raciocínio dentro do possível que você achar coerente, e já que eu controlo mais o seu comportamento que você está me ouvindo do que você controla ele. Então, já que eu controlo mais o seu comportamento, use isso daqui para sua vida. No momento que você estiver muito triste, que a sua mina terminou com você, que o seu namorado terminou com você, fala, cara, eu tô mal porque tem neurônios no meu cérebro disparando numa frequência X e tá me gerando esse mal-estar. Que é o processo da meditação, de não se associar aos seus pensamentos. Deixa aquilo fugir de você, sabe? Nossa, mas isso é uma parada que a humanidade nunca vai demorar pra aceitar, se aceitar, entendeu? Tipo, porque é difícil acreditar que É você difícil, não. cara, e é uma discussão delicada. Sim. É uma discussão Mas pior delicada. que eu não consigo rebater você. Eu Mas, não consigo falar, não faz sentido o que tu tá falando. Porque faz sentido o que você tá falando. E é meio triste. Mas também ajuda a não se sentir culpado com certas coisas. Exato. Eu acho que a galera que tá ouvindo isso, já que eu tô aqui tentando modular o comportamento de quem tá me ouvindo, tenta usar seu foco na parte que vai ajudar você na sua vida. Então tenta não se sentir... cara, eu tô muito mal que eu reprovei no 3º ano, cara, eu não devia ter reprovado, velho. Sua avó morreu, você faltou a prova porque sua avó morreu. Você foi a pandemia, fudeu seus estudos, não é culpa sua, cara. sim. Deu merda pra caralho. Então tenta... Quando eu trago esse raciocínio pra galera, tenta usar esse raciocínio no sentido de... O fato é que pode acabar virando um relativismo moral, né? Das suas ações. Sim. Por isso que é complicado. A questão é, a gente vive em sociedade, os humanos instituíram normas que, concordamos ou não, elas existem, tem regras de convivência e essas regras controlam o nosso comportamento. Se você chega numa mesa, num restaurante e tem uma placa escrita reservado, uma placa controlou o seu comportamento de você não sentar naquela mesa. Sim. Assim como existem regras na sociedade. Você não pode sair pelado na rua, não pode não sei o quê. O seu comportamento está toda hora sendo controlado por regras. Esse livre-arbítrio, essa parada do livre-arbítrio, tenta usar isso pro seu bem, dentro do possível. E, no geral, talvez não mude muita coisa na sua vida ter acesso a esse raciocínio. Pode crer. E a glândula pineal, cara? Eu sempre achei sempre curioso essa parte do cérebro, porque ela é bem diferente de todo o resto do cérebro, né? Ela é tipo um cristal, bom, eu não sei direito. A glândula pineal é que ela pode calcificar, né? Ela pode calcificar e ficar mais durinha, assim. Sim. Ela é uma glândula que produz melatonina, se eu não me engano. Eu nunca estudei muito a glândula tem pineal. a ver com sono, então? É que ela não tem muito... Muito importante. Porque é interessante que ela tá numa região central do cérebro. Ela foi entendeu? muito discutida pelo René Descartes, que ele falava... Inclusive, ele errou quando ele falou que existia chamam de dualidade, né, do Descartes, que é mente e corpo. Na perspectiva do Descartes, a gente tem uma mente e um corpo. Separados. Só que, na realidade, mente... O que é mente? Aonde que ela tá? Ela é um produto do seu cérebro. Sim, e você tem neurônios no intestino, né? Você tem um corpo, e é isso. A mente seria a gente fala mente, né, e tudo mais, mas ele é um produto do seu cérebro.
E o Descartes falou que a glândula pineal tinha uma função importante, muita gente atribuiu que ali tá a alma, né? E umas paradas sim, por isso que é assim. interessante, na minha opinião. Mas não... Sabe qual que é a aspira que eu fico entrando? Ah, Eu fico entrando numa aspira assim, tem a energia escura e matéria escura, que é 95% do universo tem correlação com a gravidade, com o jeito que as galáxias se formam e o caralho, e a gente simplesmente não consegue detectar e a gente não sabe o que é. Eu fico pensando se a glândula pineal não é uma conexão com uma energia que a gente não consegue entender ainda, entendeu? cara, se for e alguém um dia demonstrar essa energia, Bom, a energia foi demonstrada já, mas tem uns experimentos com lasers e espelhos que detectaram... Na verdade, se detectou ondas gravitacionais, não detectou... Mas tipo, a gente sabe que existe a matéria escura e o... sim, sim, energia... mas eu digo assim, se alguém um dia conseguir demonstrar que existe uma... Correlação do jeito que a gente funciona. Né? Isso. Aí, Mas por que não teria, né? Se tá no universo e ele cara, afeta tudo e pode estar passando por a gente agora, se a gente nem perceber, por que não pode pensa afetar, assim, ó, né? o nosso comportamento ele é resultado de uma percepção que a gente tem de mundo. Um exemplo, aqui na nossa frente agora tá passando um monte de ondas infravermelhas que a gente não enxerga, Sim. porque a gente não tem receptor no nosso olho para detectar isso. Tem animais que têm. Baleias, por exemplo, conseguem se guiar muitas vezes por campo gravitacional da Terra, Caralho, porque o que cérebro da hora. delas consegue ter, ou pelo cheiro, muitas vezes, tem um cheiro muito aguçado, se guia pelo odor. Nós construímos uma percepção de mundo com base naquilo que chega em nós. Se você pegar um daltônico e falar pra ele que cor é isso aqui, ele falar verde, cara, pra ele é verde. Sim. Você vai falar, não, mas é azul. Mas, cara, se ninguém fala pra ele que é azul, ele vive a vida inteira achando que é verde. Pode crer. Então ele ia viver numa ilusão. Ou a gente vive numa ilusão que não Entende, é dele. cara? É muito louco porque... Por que é nossa ilusão? Só porque a gente é a maioria iludido O nessa dinheiro, parada? cara, pega o dinheiro. O dinheiro é uma ilusão fodida. A gente concorda que 100 reais que você me dá aqui, o cara do mercado vai aceitar como 100 reais. Mas é um Verdade. papel, com um número. Que a gente atribuiu valor E àquilo que não ali. tá baseado em nada. Hoje em dia não tem nem ouro o suficiente pra balizar toda o dinheiro que tá circulando. É louco, né? O Yuval Harari fala no Sapiens isso. Um mercador entregar um cacho de banana por 5 reais não tem sentido nenhum. Porque a banana você come, velho. Vila Caroria, os 5 reais você não faz nada. Ele só entrega porque nós concordamos Que 5 reais vai fazer alguma que coisa no 5 futuro. reais lá no futuro outro cara vai aceitar como 5 reais também. Sim, isso é muito louco de parar pra pensar que talvez o nosso mundo, o mundo real, ele seja muito menos físico e muito mais... seja muito mais no campo das ideias, né? Interpretativo. As ideias são o que mandam no mundo, de verdade, assim. Né? Interpretativo, com certeza. Muito louco, né, isso? O daltônico, imagina uma cidade, imagina uma ilha de Galápagos que tem uma população de aborígenas vivendo lá e todos eles tiveram uma modificação genética num ancestral lá atrás que eles não desenvolveram os cones, que são células específicas do seu cérebro envolvida com detectar cores, e uma parte do gene que produz... A célula, toda célula tem DNA. E essas células, ela se diferencia, então o DNA que está no seu neurônio é o mesmo que está na célula do seu fígado. O que mandou ser uma célula do fígado ou neurônio é a diferenciação celular quando você está desenvolvendo o seu organismo. Uhum. Imagina que você tem, nessa galera dessa tribo, lá numa ilha isolada que eles vivam lá, imagina que essa galera não tem um pedaço específico do DNA que faz a parte da célula do olho detectar a cor laranja. Cara, Pra a eles não população existe. vai viver 200 mil anos sem saber que existe laranja. É louco, né? A não ser que algum estude chegue na conclusão que o laranja existe, mas eles não enxergam. Como no caso dos infravermelhos para nós. A gente sabe que existe, mas não enxerga. Sim. Mas aí entra a questão, e será que existem outras coisas que existem e a gente não sabe? Ah, com certeza. Né? Saca? E é louco isso, A sabe? gente mais não sabe do que sabe, né? Então, aquela O que é população viveu numa ilusão de que laranja não existe porque o cérebro deles não consegue interpretar o laranja ou detectar o laranja. Uhum. Às vezes, sei lá, velho. Eu sou um cara que sou um cientificista. Eu acho que o que está demonstrado pela ciência nos oferece uma das melhores opções de conseguir desenvolver uma vida com saúde. A ciência, na minha opinião, ajuda muito na qualidade de vida do ser humano. Só que a ciência, ela trabalha em cima de um princípio de falseabilidade.
Então, tipo assim, a gente constrói uma verdade e a gente diz que aquilo funciona. As outras coisas a gente não pode dizer que não funciona porque ninguém falou que não funciona. Ninguém Só conseguiu sabe que provar que aquilo não funciona. Sim. Saca? É a ideia do cisne branco e do cisne negro. Para você provar que não existem cisne negros, para você provar que existem cisnes negros, você tem que encontrar um cisne negro. Não adianta você contar todos os brancos. Verdade. Você tem que falar, ó, o negro tá aqui. Sim. Ou se você falar, não existem cisnes negros, como que você prova isso? Você tem que dar um jeito de ter certeza que olhou todos os cantos que não existe aquilo. Sim. A ciência é assim, você tem que, cara, você tem que provar que não existe, não adianta enquanto provar que não existe. É tipo a discussão de Deus. Sim, sim. Ninguém provou que existe, ninguém provou que não existe. Então, No fim, você pode acreditar em qualquer coisa e É ninguém vai poder falar assim, te refutar, falar assim, você... e cara, sabe o que é mais louco? A religião tem um papel muito importante na sociedade, velho. A religião, ela, do ponto de vista institucional, talvez mais recentemente algumas vertentes tenham perdido um pouquinho a mão e ter gerado um capital um pouco grande aí dos seus fiéis. Mas se você for ver a ideia de religiosidade de uma pessoa se entender como parte de um grupo, de ser aceita num grupo, de entender que não será julgada dentro daquele grupo, e eventualmente o falar que se der uma merda na vida, a culpa não foi dela, foi Deus que quis assim para um bem maior, isso pode ser muito satisfatório para o cérebro humano. Faz sentido mesmo. Saca? Agora o problema é você usar desse tipo de artefato para arrancar dinheiro das pessoas, aí já é um problema, né? Mas você não acha que, tipo, o fato da ideia de Deus ser importante dentro da nossa realidade, isso talvez não dê uma certa probabilidade que talvez ele exista, assim, tipo... Porque o fato é que Deus existe dentro da nossa cabeça, como... Dinheiro. O dinheiro existe também, sim. Só que Deus, ele tá ligado a uma questão mais metafísica da coisa do que o dinheiro. E talvez Deus exista no campo das ideias. E se ele existe no campo das ideias, por que ele deixa de ser menos real do que as coisas que existem no campo da materialidade, né? Sendo que a maior parte das relações sociais que a gente tem, ela tem uma grande influência do ramo das ideias. Talvez seja até maior do que o ramo da fisicalidade, porque você pode ter a mesma fisicalidade de duas pessoas, irmãos gêmeos, por exemplo, com ideias diferentes. E o que vai basear o resultado comportamental de cada um não é tanto a genética, sim, vai ter um fator, mas o fator mais determinante são as ideias, né? Isso, exato. As ideias que eles construíram com base nos estímulos que eles tiveram durante a vida. Sim. Cara, se você pensar, por exemplo, é muito difícil. Tipo assim, acho que a parada que fala que Deus existe ou não é, de fato, a figura do cara Sim, de barba Deus, branca quem acredita nesse e tipo tal. de Deus, pra mim, é bem ingênuo. Saca? Assim. Acho que essa é a parada da discussão. Cadê ele? Como é que ele é e tal. Agora, sem dúvida nenhuma, na sociedade humana, Deus tá ali, né, cara? Porque, porra, você constrói templos, Ele é tipo, você constrói igrejas, você faz guerras. você faz guerras, Mata gente você em nome do caminha de joelho numas escadarias em prol do cara. Então, ele tá modulando a sociedade e o comportamento humano. Uma das coisas que mais modula o comportamento humano é cultura, cara. Por exemplo, se você nasceu na Índia, talvez você não coma vaca. Se você nasceu no Mato Grosso do Sul, todo final de semana você vai comer. Sim. Porque tem uma cultura distinta nesses dois lugares. Então, do ponto de vista prático, Deus tá aí. Tá influenciando a vida. Eu sou o ateu mais de boa, cara. Porque eu adoro religiões. Você estuda budismo? Não, eu já estudei mais religiões, só que eu não indico e não uso como ferramenta clínica jamais, mas se o meu paciente tem apego à religião, eu tento usar aquilo como uma forma de ajudá-lo. Você sempre foi ateu? Ou nunca acreditou em Deus? Cara, o meu pai, ele é ministro da igreja, Ah, pra você caralho! ter noção. E aí na adolescência, acho que que idade você tem?
Tenho 32. Acho que na minha adolescência, talvez na sua tenha sido mais um pouco, mas na minha já tinha bastante uma pegada de muita discussão sobre ateísmo e religião na internet. Tinha até blogs sobre isso, pessoas que usavam. Hoje tem menos, né? Sim. Mas na época. O quê? Menos? Acho que tem mais. Tem mais, será? Ou eu que não tô acompanhando? Pode ser, porque eu acho que a discussão sobre Deus é uma discussão que nunca morre, né? Mas, cara, na minha época, talvez eu acompanhava mais. Cara, era assim, ó, blogs e textos gigantescos de discussão sobre Deus e sobre ateísmo e diferentes tipos de ateísmo, e o ateísmo não sei o quê, e o Deus não sei o quê. E, assim, aí que tá. Eu não tive escolha. Se a gente for levar o... Eu simplesmente falei, bom, realmente, acho que não tem um negócio que acho que não existe. E aí ficou. Daí Sim, não existe o velho de barba, né? não existe um velho de barba. Mas você mesmo falou aqui que existe o Deus de uma forma... Tipo, Deus... A ideia de Deus te afeta na sua vida. Com certeza. Não, se for na parte conceitual e impacto na minha vida física, com certeza. Pode crer. Absoluta, cara. Nesse contexto, Deus obviamente existe. Eu acho que essa é a única crença lógica possível em Deus. É essa. Fala assim, ó, Deus existe como ideia, e essa ideia é tão forte que ela muda o mundo, e talvez a existência de Deus não precisa ser além disso. E vale a pena mencionar que a gente não está falando necessariamente do Deus cristão, né? Não. São Deus vários como conceito deuses, de né? criador, Isso. né? São vários deuses, Sim. e são vários tipos de... O cristianismo deu uma guinada junto com o islamismo e se espalhou pelo mundo, mas sempre existiram várias religiões, muitas politeístas e com santos e não sei o quê. Antes era Zeus, era Hades, era um monte de... As religiões eram vários deuses dentro de uma mesma religião. Essas religiões monoteístas foram depois. Sim. Então... Mas assim, também pode ser É que a igreja é muito antiga, né, cara? Se você for ver, uma das instituições que sempre imperou na história do mundo foi a igreja. Sim. Ela sempre esteve ao lado, se não acima dos reis. É verdade. O Papa... Porque ela responde uma pergunta fundamental do por que eu tô aqui, o que é isso, e é uma pergunta que a ciência nunca vai responder. É muito difícil. Ela vai responder o como, mas ela nunca vai responder o porquê. E aí veio o neurocientista maluco nos podcasts falando que a gente não tem livre-arbítrio. Fala, porra, esse cara tá de sacanagem, cara. Tava tão bom assim. Não, sim, mas é legal que você faça as pessoas pensar nisso. Eu acho que é legal, cara. Tira da Matrix de que você cara, eu acho que é legal, assim, a galera ter uma noção de tipo assim... Pode ser que o seu comportamento tenha menos envolvimento do que você imagina que tenha do seu eu. Não se julgue tanto. Você é apenas um humano e não tem controle de nada. Cara. Essa é uma mensagem que é positiva. Eu fico com medo de falar essas coisas em podcast, Monark, porque a galera depois faz merda e fala... E coloca a culpa em você, entendeu? Né? Sim. E, cara, usa isso pro seu bem, tá ligado? Usa isso pro seu bem, esse conceito. É a mesma coisa da ideia de Deus. Quantas pessoas já não entraram em conflitos armados em prol de Deus? Sim. Que é uma merda. Que é uma merda, Sim. Entendeu? Que é uma merda do caralho. Mas a culpa não é de Deus, né? Não, Exato, é do conselho. É dele, cara. A pessoa foi modulada pelo contexto a fazer aquilo, muitas vezes. Sim. Mas é um debate interessante e eu gosto de trazer esse tipo de pauta porque, inevitavelmente, faz a galera pensar um pouquinho, não necessariamente sobre o controle de comportamento e tal, mas faz a galera começar a pensar sobre em qual ambiente que ela está inserida. Porque, no final das contas, se a gente não tem livre-arbítrio, portanto, é um ambiente que controla o nosso comportamento. O ambiente interno do nosso cérebro e o ambiente externo. Uhum. E quando eu levanto esses assuntos, a galera sempre me manda depois assim, cara, acabei de descobrir que eu só ficava enchendo a cara e cheirando farinha porque os meus amigos fazem isso. Falei, aí, ó. Agora você entendeu que o ambiente controla o seu comportamento e que você estava fazendo aquilo, porque se você não fizer, iam te chamar de viadinho. Que não tá mais enchendo a cara com nós, parou de beber. Taca? Sim, total. E você traz um estímulo externo que contrabalanceia o outro estímulo. Um contrapeso. E eu acho que é interessante que essa ideia seja apresentada às pessoas, até para dar mais controle. O que é bem... É paradoxal. Mas, tipo assim, eu controlo o comportamento deles, eu tô dando ferramenta que talvez tire ele do automatismo. E deixa ele controlar mais a vida dele. O que não quer dizer que ele realmente tá controlando porque o livre-arbítrio não existe, mas você... Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que
vai fazer um contraponto. É a mesma coisa da ideia de Deus. É uma ideia, você está dando uma ideia para a pessoa, essa ideia pode ajudar ela. Exato. E você acredita que ajuda. Exato, ajuda, sim, com certeza, cara. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.